Vem comigo examinar a vida do irmão do filho pródigo. Glória a Deus, estamos de volta com mais um vídeo falando sobre a história do filho pródigo de Lucas, de número 15. Capítulo de Lucas, Evangelho escreveu São Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo de número 32. Nesta hora iremos meditar um pouco na vida do filho mais velho, né? Porque o pai daquele filho que pediu a sua herança, ele tinha um irmão, e esse irmão era mais velho em idade, né? E trabalhava juntamente com o seu pai ali na fazenda, né? Na propriedade que eles possuíam. E Lucas capítulo 15, versículo 25 a 28 vai dizer o seguinte: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então veja bem, para você entender essa parte deste vídeo, é necessário que você assista a parte 1, parte 2 e a parte 3, onde nós falamos com mais detalhes sobre a saída do filho mais novo. Aqui já estamos na parte que o filho mais novo se arrependeu e volta para a casa do pai. E seu irmão, quando houve a notícia que ele voltou, agiu da maneira como acabamos de ler em Lucas capítulo 15, versículo 25 e 28. Então, entre os versículos 25 e 28, somos apresentados ao outro filho, o filho mais velho. Esse era o filho pródigo primogênito. Ele nunca se afastou do pai. Veja que o mais novo, ele vendeu tudo da sua herança que ele tinha, vendeu, gastou, mas também observamos que existiu o filho pródigo que nunca se afastou do pai e estava dentro de casa, mas também nunca esteve próximo. Ele sempre teve o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do pai. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, veja que esse filho mais velho se perdeu dentro de casa. Que coisa terrível, né? Perdido dentro da própria casa. Que coisa terrível, perdido dentro da própria casa. Então, mais uma vez, o pai é quem saiu de casa para ir ao encontro a um filho. Dessa vez ele foi encontrar o filho mais velho. Nas palavras do filho mais velho, vemos que ele encarava o relacionamento com o pai na base de recompensa. Veja, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. O versículo 29 e 30. Então observe que ele tinha um direito a 2/3 de toda herança, mas estava preocupado com um simples novilho. Ele era filho, mas se enxergava como um empregado. Existe muita gente assim, né? No original, ele diz algo como que se estivesse trabalhando como escravo para o pai.
Ele também tentava se auto-justificar dizendo: nunca desobedeci às tuas ordens. Ele não entendia que de um filho se espera mais do que uma simples obediência. Ele não havia entendido que diante de um pai tão bondoso, nada do que tinha feito poderia impressionar. Essa parte nós podemos aplicar da seguinte maneira. Muitas das vezes, quando uma pessoa na casa de Deus, ela aceita Jesus, começa ali a congregar, e essa pessoa é mais nova, e existe irmãos na fé mais antigos, vamos assim dizer, né? Ali na comunidade ali. E por falta de vigilância, essa pessoa mais nova no evangelho, ela se desvia e está na casa do pai. Então essa pessoa se desvia deixando tudo o que conquistou. E quando essa pessoa que vai para o mundo se desvia e volta, essas pessoas que estão há mais tempo na comunidade critica a Deus ou até questiona a Deus, porque quando essa pessoa volta e se arrepende, Deus a abençoa dando os dons que ela tinha antes de se desviar dos caminhos do Senhor. E muitas pessoas agem como esse irmão do filho pródigo, que não saiu para se perder no mundo, mas estava perdido dentro da própria casa do pai, porque não tinha amor no seu coração. Ele só estava preocupado com as posses do pai. Ele consequentemente eram suas. Ele não amava o pai apenas, queria sua fortuna. Ele não se preocupou com a dor do pai quando ficou sem o caçula, nem mesmo com o irmão que se foi. Pois como mais velho ele poderia ter ido buscá-lo, não é verdade? Ele podia ir buscar o irmão mais novo. Então a pessoa se desvia do caminho do Senhor, né? Muitas das vezes ninguém vai buscar, mas quando o pastor das ovelhas vai buscar a ovelha perdida que traz, ainda muitas das vezes essas pessoas, certo tipo de pessoas, criticam até a Deus. Mas esse fez isso e isso. Mas a Bíblia diz: este para mim é um vaso escolhido, como questionou Ananias a Deus quando Paulo se converteu. Não é verdade? Esse filho estava mesmo preocupado. Era com a herança. Perceba que ele diz: esse teu filho, ao invés de dizer meu irmão, ele era um estranho dentro de casa. Versículo 31 e 32. Então lhe respondeu o pai: meu filho, é como se Deus estivesse dizendo assim: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, né? Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão que você diz, esse teu filho, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então observe que a Bíblia diz que há alegria no céu, a festa no céu entre os anjos quando um pecador se arrepende. Todos nós somos pecadores. Quando nós se arrependemos dos caminhos tortuosos, a festa no céu. A resposta do Pai no versículo 31 e 32 estabelece um tremendo contraste. O Pai se dirige a ele dizendo: meu filho. E no original do grego, a expressão utilizada aqui significa algo como meu menino, transmitindo um sentido mais afetuoso.
O pai também usa a expressão esse seu irmão, ou seja, o pai coloca como membro da família, além de demonstrar que havia considerado como justo o filho mais novo. Então observe que aquele que ficou também é considerado como pródigo, porque estava perdido dentro da própria casa do pai, onde não tinha afeto com o pai, onde estava mais interessado na sua herança e estava na casa do pai, mas na mente dele ele era um escravo, era um trabalhador do pai, sendo que ele era herdeiro de todas as coisas. Qual era a função dele? Era estar administrando, ajudando o pai a administrar a herdade do pai. Mas não, ele estava lá no campo trabalhando para querer conquistar as heranças do pai. Então, quais são as lições da parábola do filho pródigo que nós tiramos de aprendizagem para nossas vidas examinando a Escritura? Então veja que não apenas a parábola do filho pródigo, mas todo o capítulo 15 de Lucas certamente aponta para um extraordinário amor de Deus. Perceba a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida, em Lucas capítulo 15, versículos 6 e 7, do contentamento da mulher que encontra a dracma perdida, Lucas capítulo 15, versículo 9 e 10. Da mesma forma, o pai, nessa parábola do filho pródigo, se alegra com o retorno do filho perdido. Claramente que podemos perceber uma intensificação na narrativa de Jesus. Primeiro ele fala da ovelha, depois da dracma e finalmente do filho. O que podemos aprender é que muitas coisas com esse menino aprendemos que, em primeiro lugar, a parábola do filho pródigo nos ensina que o pai busca, o pai traz de volta e o pai se alegra na conversão de um pecador quando é convencido pela ação do Espírito Santo. Diante disso, é impossível não perguntarmos quem somos nós, né? Quão perdido nós estávamos. Será que merecíamos esse cuidado tão pessoal e íntimo do próprio Deus? Fica uma pergunta aí para você se autoanalisar. Tudo o que podemos dizer é que Ele nos ama. Ele faz essa festa por nossa causa, mas entenda que isso não é sobre nós, é inteiramente sobre Ele. Nunca poderíamos ir à casa do Pai sem um caminho que nos levasse até lá. Então, observamos que Jesus é esse caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em segundo lugar, a parábola do filho pródigo nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Aqui temos uma importante lição. Diante dos perdidos, podemos assumir algumas atitudes diferentes. E qual é? Podemos odiá-los, ou tratá-los com indiferença, recebê-los quando vier até nós ou buscá-los. Como seguidores de Cristo, cidadão do reino de Deus, qual tem sido a nossa atitude? Nós temos odiado eles? Temos tratado com indiferença? Ou recebê-lo quando eles vêm? Ou buscá-los? Qual tem sido a nossa atitude? Estamos mais parecidos com Jesus ou com os fariseus e doutores da lei?
Em terceiro lugar, agora falando do nosso relacionamento com o Pai, a parábola do filho pródigo nos leva a fazer as seguintes perguntas. Como estamos nos comportando? Será que somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho? O filho mais novo apenas queria sua parte da herança. E a maneira que ele achou para conseguir isso foi sendo ruim, se afastando e indo embora. Já o filho mais velho, também só interessado na herança, e a forma que ele achou para consegui-la foi sendo bom, obediente e ficando em casa. Você percebe que ambos eram ruins? Você percebe que ambos tinham seus defeitos? O problema é que a ruína do filho mais novo foi sua precipitação, inconsequência, insensibilidade e desobediência. Já a ruína do filho mais velho foi seu comprometimento, sua obediência, seu bom serviço e sua sensibilidade superficial. O filho mais novo se afastou do pai por ser muito mau, enquanto o filho mais velho se afastou por ser muito bom. Observe que uma atitude que ele tomou foi o que? Se arrepender, enquanto o filho mais velho nem isso quis fazer. E em quarto lugar, a parábola do filho pródigo nos traz uma grande alerta. É impossível não falarmos sobre o que ocorre com os dois filhos. A parábola termina com o filho mais novo dentro de casa. Que maravilha, né? Participando da festa que o pai promoveu. Por outro lado, a parábola também termina sem mostrar o filho mais velho retornando para a casa do pai para se alegrar com seu irmão que voltou. Enquanto o filho mais novo se arrependeu de seus pecados e voltou para a casa do pai, aquele que estava na casa do pai, não se arrependendo, saiu de casa. Veja o contraste dessa história verídica que Jesus, ele narra, conta. Não temos nenhuma autorização para irmos além do que o texto bíblico diz. Especificamente na parábola do filho pródigo, não sabemos o que ocorreu com o filho mais velho. Porém, que esse filho era uma figura dos escribas e fariseus, ao mesmo que acabaram crucificando Jesus. Isso ele relata quando nós observamos o contexto. Como o filho mais velho, esses religiosos tentavam se auto-justificar. Eles se achavam bons demais, tão bons a ponto de praticamente entenderem que alguém como eles nunca poderia ser privado do paraíso. Hoje, muitas pessoas se comportam como um filho mais velho. Elas não faltam cultos, são obedientes, oram, jejuam e fazem de tudo o que podem fazer. Porém, nada é verdadeiro, tudo é por interesse. Essas pessoas acham que suas boas obras são capazes de salvá-las. Essas pessoas cantam os hinos, usam a Bíblia, dizem ser dos nossos e até chamam nosso Deus de Pai. Mas elas são estranhas dentro da casa do Pai. Haverá um dia em que fatalmente ouvirão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23.
O filho mais velhos não entendem nada sobre a graça de Deus. Eles não compreendem que tudo é pelo mérito de Cristo e que não há nada em nós mesmos que possa nos credenciar para a salvação. Se Deus se alegra na presença dos seus anjos por um pecador arrependido, se hoje temos morada na casa do Pai, e se não estamos mais mortos e perdidos em nossos pecados e delitos, isso tudo é pela obra redentora de Jesus Cristo. Amém? Então aqui nós finalizamos essa parte da examinação da vida do filho pródigo e o seu irmão que acabou se tornando um pródigo dentro da casa do pai. A atitude do filho mais novo de se arrepender e a atitude sem pensar, de forma sem misericórdia, do filho mais velho, de não participar da festa, da comemoração da vida do seu irmão mais novo, que agora retornou para a casa de seu pai. Então, fica aqui a palavra de Deus, que você não seja como o filho mais velho, mas que você tenha aprendido da palavra de Deus e faça de forma diferente. Se alegre com aqueles que retornam para a casa do Pai. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus, examinando a Escritura.